Maracatu Atômico, gravado por Gilberto Gil e depois por Chico Science e Nação Zumbi. Gil também fez a direção, a participação no LP Jorge Maltner, 1974. Esse era o seu segundo LP. Então, o primeiro compacto, simples, no entanto, saiu em 1965. Merecem destaques também na discografia do compositor, Bomba de Estrelas, de 1981, relançado em 1995 pela Warner. Pedra Bruta, de 92, o álbum duplo O Ser da Tempestade, de 99, com músicas interpretadas por Gil, Caetano, Gal e Chico Science, entre outros. E Eu Não Peço Desculpas, de 2002, produzido por Cassim, com Caetano Veloso, com o qual conquista o Grammy Latino. Seu mais recente CD, Revirão, de 2007, deve ser relançado este ano. O Jorge Maltner também é escritor, inclusive, entre outros, da Mitologia do Caos, com 16 livros publicados. Recebeu o Prêmio Jabuti em 1962 e a Ordem do Mérito Cultural há 6 anos atrás. Recebeu também a Cruz de Honra do Ministério da Cultura da Áustria. Que mais? Vamos receber com um aplauso de boas-vindas o nosso querido Jorge Maltner. Bom, informamos que por motivos pessoais, o curador da noite, o Marcelo Tass, não pôde comparecer no encontro de hoje. Mas está conectado conosco, apesar disso, no chat, e vai dar umas boas-vindas para nós. Né? Então vamos lembrar mais uma coisa. Está conectado? Perfeito. Então com vocês, o Marcelo Tass, conectado conosco, que vai dar umas boas-vindas para nós. Vamos receber com aplauso também. Obrigado, muito obrigado. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos, muito. Olha, quando nós inventamos o título dessa série, né, Mundo Virtual, Relações Humanas, Demasiado Humanas, nunca pensei que fosse entrarmos nessa situação de eu introduzir um convidado tão querido virtualmente como eu estou fazendo agora. E devo dizer a vocês que estou me sentindo também muito humano, apesar de virtual. Estou me sentindo muito próximo de vocês. Eu tenho grande alegria de dizer a vocês que o Maltner, o Jorge Maltner, além de um grande músico e compositor, é um pensador, um filósofo que eu acompanho há muito tempo. E hoje ele vai falar de navegar no caos. A teoria do caos é algo que Maltner vem desenvolvendo há muitas décadas e que o Brasil e o mundo estão começando a conhecer melhor. Então é uma grande alegria hoje que o Café Filosófico vai poder ouvi-lo, né, sobre isso nesta era agora, que é exatamente a era onde eu acredito todo esse pensamento do Maltner é cada vez mais necessário. Então, sem mais delongas, para passar a bola para o Maltner, eu queria dizer o seguinte: quando eu convidei-o, eu brinquei que o Maltner pode falar para vocês do Big Bang ao Twitter, já que ele conhece muito bem a história humana. Eu imagino que ele vai transitar desde as primeiras redes, quando o primeiro macaco se levantou e começou a interagir com o outro, passando pelo nascimento das cidades, Tigres, Eufrates, os fenícios. Com certeza eu quero saber dele se a Biblioteca de Alexandria foi já uma espécie de Google ali, claro, na Grécia e no Egito, e a Renascença, como foi, a publicação dos livros, e é claro, sempre com a perspectiva de ver hoje, né, toda essa interação, toda essa avalanche digital, como que a gente pode aproveitar dela com a nossa característica brasileira, com a nossa criatividade, para poder fazer o que interessa, que é descobrir o que estamos fazendo
neste mundo, com alegria, com saúde e com criatividade. Senhoras e senhores, é uma grande honra que eu apresento vocês virtualmente o meu queridíssimo filósofo e amigo Jorge Maltner. Muito obrigado, Tassi. Você é um astro. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Maravilha. Muito obrigado, Tassi. Muito obrigado a todos aqui. E eu vou falar meia hora para depois nós debatermos, não é? E é muita coisa, eu tenho que sintetizar em meia hora. Esse caos é caos com K, para diferenciar do caos que é o da natureza. Então, o caos com toda a teoria do caos, ela tem a ver com quanta, tem a ver com relativismo, tem a ver com o cálculo da incerteza, né? Por quantas areias tem a praia de Santos? Você nunca pode dizer exatamente. Sempre vai haver uma que se molha, outra que continua. Então, era o cálculo da incerteza. Mas eu vou começar do começo. A mitologia do caos com K, que é toda a minha obra escrita, minhas palestras, começou em 1956. E sempre nós, na casa do Aguilar, o pintor, reuníamos e reencetávamos a Revolução Francesa de novo. Porque eram reuniões de que a arte era para transformar o mundo. Então, eu sempre me lembrava do Robespierre, que dizia que a junta de instrução pública está acima até mesmo da junta de salvação pública. Mas o mais importante é que esse caos é a cultura brasileira. Toda a cultura brasileira é o tropicalismo, é Oswald de Andrade, e é essa amálgama. Por quê? José Bonifácio de Andrade e Silva, em 1823, definiu o Brasil como sendo esta amálgama tão difícil de ser feita, e que nenhum outro povo nem cultura tem amálgama, eles têm diversidade. E essa amálgama, ela é uma combinação flutuante, alquímica, que dá ao brasileiro e à brasileira a capacidade de reinterpretar tudo de novo em cada segundo, e absorvendo pensamentos contrários, chegando no caminho do meio, que é o sonho de Heráclito, de Lao Tse, de Buda, de Aristóteles. E isso que é o grande presente para a humanidade. O maior poeta dos Estados Unidos, no sentido de poeta genial, Fernando Pessoa escreveu sobre ele, é o Walt Whitman. Ele é o maior ufanista dos Estados Unidos e da democracia americana. Ele, no entanto, diz, no entanto, o vértice da humanidade será o Brasil. Isso no século XIX. Imaginem, ele viu tudo. Na música que eu fiz com Gil, outros viram, nós nos referimos ao Stefan Zweig, Brasil, País do Futuro, esse Walt Whitman que disse que, no entanto, o Brasil será o vértice da humanidade. Rabindranath Tagore e também vários outros grandes pensadores falaram com essa visão sobre o Brasil. Mas notem bem, 150 anos antes da chegada de Cabral aqui, os nossos índios, os tupis-guaranis chegaram. E eles ocuparam o litoral e expulsaram os índios do litoral. Mesmo antes da chegada dos tupis-guaranis, existia a amálgama. A amálgama, ela é esse estado de miscigenação, mas é mais. É mistura, mas é mais. Então, mesmo as tribos, por exemplo, tem uma tribo que tem uma teoria de harmonia. Então, eles tentam viver em harmonia. A outra, isso antes da chegada dos tupis-guaranis, ela é uma tribo que acha que a pessoa morre ou fica doente por um feitiço da pessoa mais próxima deles. Mesmo ali tinha amálgama, dessa tribo ia para outra. Quando chegaram os tupis-guaranis, eles vinham à procura da terra sem males. Já tinha essa ideia. E os próprios tupis-guaranis têm a mitologia de que tudo é mistério, e que o mistério os criou para eles irem decifrando o mistério. Os nossos indígenas, ancestralidades indígenas, eles são pré-cultura hindu ou chinesa que vai nascer ainda, eles são asiáticos que vieram para o Estreito de Bering, são proto-história da China já. E a famosa preguiça dos índios não é preguiça coisa nenhuma, é a ação da não ação, que é o centro do taoísmo, é o Wu-Wei. Na exposição que logo os nossos índios fizeram, um pouco antes da Revolução Francesa, ficaram no Rio Sena acampados 6 meses, e
toda a França ficava assistindo boquiaberta, eles pescando, olhando horas, nesse veio nessa ação da nação. Jean-Jacques Rousseau, Voltaire foram influenciadíssimos. Então, nossa influência no mundo já começa por aí. Mais ainda, recentemente descobriram-se que a Amazônia é um jardim plantado. Metade é fruto do cerrado e outra metade é um jardim plantado pelos nossos ancestrais indígenas. Há um ano e pouco, no Xingu, os índios sucuyucus, os sucurucus, mostraram para os antropólogos boquiabertos leitos de canais secos que se estendiam por milhares de quilômetros na Amazônia. Então, isso confirma as ideias do Orellana, cabeça de vaca, das Amazonas. O Levi-Strauss também ele já tinha notado que existiam mesmo casas de alvenaria. Mas essa de descobrir os canais é impressionante. Toda a arte plumária, toda a arte da acupuntura já tem acupuntura com espinhas de peixe. Bom, a outra parte é Portugal. Falou-se em Renascimento. Não é? No Renascimento, a Espanha era o grande império, Portugal era um lugar pequenininho, com pouca gente. Mas eles, o que eles fazem? A língua portuguesa começa cantada pelos menestréis, canções de rei, canções de amigo. Mas ao receberem os templários estavam sendo queimados na frente das igrejas e é Portugal que os acolhe. Com isso, começa a escola de Sagres. Ao acolherem os templários, acolheram toda a informação que estava na mão deles e que era proibida na Idade Média. A cultura helênica, a Cabalá judaica, a cultura da Babilônia, todas essas informações e mais informações concretas também de como chegar em pontos de contato na África, na Índia, e principalmente o espírito ecumênico. Eu digo que o Brasil é um gigante que se fingiu de invisível até hoje. Isso começa lá na miscigenação indígena, cada tribo ocultando seus segredos, embora se amalgamando. Portugal, então, com a chegada dos templários, é meia dúzia de pessoas contra o Império Espanhol imenso. Chegavam a fabricar portulanos, mapas falsos para despistar os espanhóis, porque o Papa havia dividido em dois, né? Pelo Tratado de Tordesilhas, metade do mundo era para Portugal, ele sabia os templários estavam lá, e técnicas de navegação nova, aproveitar o vento ao contrário, tudo isso veio para os templários, que foram acolhidos em Portugal com um pequeno truque. Eles estavam sendo queimados como heréticos, então qual foi o truque? Eles viraram cavaleiros de Cristo. Cabral é cavaleiro de Cristo, todos esses, Fernando de Magalhães, todos os grandes exploradores foram cavaleiros de Cristo. Ao chegarem aqui, eles sabiam, eles tomaram posse aqui, porque Cabral foi esmagar a revolução lá hindu em Calicut. Mas o interessante é que na chegada das caravelas, o padre falava, claro, nação catolicíssima. Mas quando faltavam alguns dias para chegar em terra firme, pelos pássaros, o capitão mandava o padre para ficar lá no camarote dele, e eles se dirigiam então à tripulação. Vocês ouviram o padre falar, ele está muito certo, mas agora que vocês estão chegando em terra firme, são ordens de Sua Majestade. Ordens de Sua Majestade é o rei de Portugal, que ao descerem, vocês têm que emprenhar o maior número de nativas possível. Então, ao mesmo tempo, há uma simultaneidade de ter o casamento, mas ao mesmo tempo a obrigação, porque são poucos portugueses, para dominar milhares de índios, de emprenhar o maior número de nativas possíveis. Nossa história começa assim: Caramuru, né, que é o exemplo maior disso, e o João Ramalho, em São Paulo. Mais ainda, o primeiro batalhão da Contra-Reforma dos jesuítas veio para cá. E foram eles que, entre aspas, inventaram o Brasil. Eram filólogos, poetas, filósofos que formaram o primeiro grande batalhão dos jesuítas. Eles vieram para cá e começaram a inventar pela unificação da língua. O Tupi-Guarani virou língua geral ou Nhengatu. Não se falava português. São Paulo, por exemplo, até 1930, quase 70% falavam em Nhengatu. Os bandeirantes só falavam em Nhengatu. Era a língua geral que eles, numa abstração e pensamento poético, inventaram o Brasil assim. Mas mais ainda, descobriu-se recentemente que o Brasil tem um samba original, antes da chegada do Zemba africano, que é o samba em chocalhos dos indígenas. E foi na base disso
que os jesuítas, através do teatro e da música, e no teatro também tinha música, ao violão eles tocavam 2 ritmos, que são 2 sambas indígenas, o cururu e o cateretê. Assim que São Paulo e o Brasil foram inventados, ao som do cururu e do cateretê. As missões jesuíticas tiveram uma importância muito grande, mas eu só vou passando por cima, que senão vou me deter por muito tempo. E agora a influência africana, ela é genial, porque logo chegaram os escravos negros, né, e que eles, ao chegarem aqui, eles fizeram uma coisa genial. O candomblé, na África, ele é regional, imanentista, geográfico. Então, só aquele rio é de Oxum. Só aquele pedaço da mata é de Oxóssi, nação de Queto. Aqui, eles juntaram-se, os bantos, os jejes, todos, e decidiram que os orixás... Então, por exemplo, Oxum não é só daquele rio. Todos os rios do Brasil são de Oxum. Todas as florestas do Brasil são de Oxóssi. Então, eles inventaram os arquétipos, muitos séculos antes do Jung. No jogo dos búzios com a mão, você tem o calor do acaso, do cálculo da incerteza, do tremor da mão, e o jogo de búzios, em parte, é um acaso, né? E, ao mesmo tempo, tem a interpretação daquele tremor da mão que joga aqueles búzios que vai dar o resultado. Mas, mais ainda, eles têm um outro jogo que é mais sofisticado e profundo que os próprios búzios, que é o I Ching africano, igual ao Lao Tse. É o Ifá, imaginem só. É com essa complexidade, mais ainda, dotaram o ser humano de, no mínimo, terem 3 cabeças. Então, hoje em dia, a ciência, as pesquisas dos neurônios, nos dizem que temos vários cérebros que fingem ser um só, ou os poetas sabiam, Fernando Pessoa tinha várias personalidades, né? Só que elas não dialogavam entre si, não dialogam. Mas, enfim, no mínimo 3, no mínimo até 4. Essa simultaneidade com os mitos indígenas, com essa capacidade de arquétipos de jogo do Ifá, dotando o cérebro, no mínimo, com 3 personalidades, e o candomblé é uma religião da plenitude da mitologia negra africana. Ela não fica nada a dever a todos os mitos do helenismo, e também os nossos mitos indígenas também são fortíssimos. Todos os mitos se misturavam. Como o Brasil está sempre se amalgamando. Uma coisa importante, além disso tudo, é essa capacidade. Então, muitas vezes, nos pontos de cultura, que são a criação, para mim, a mais importante do Ministério da Cultura, quando o ministro Gil assumiu, e o Juca Ferreira, o ministro, continuou essa política, e o Célio Turino, nosso amigo Célio Turino, escritor, pensador, o grande responsável diretamente por gerir esses pontos de cultura. E há 5, 6 anos que eu com o Nelson Jacobina viajamos pelo Brasil para cá, conhecendo, são 2.500 pontos de cultura. E nesses pontos de cultura, a geração jovem do Brasil, a garotada, ela não tem um amor xenófobo para o Brasil, ele tem um amor universal. Eles têm tanta consciência da majestade dessa cultura, né, que existe no Brasil, que é a amálgama, e que eles pegam influências estranhas. Por exemplo, esse Maracatu Estrela de Ouro, lá em Nazaré da Mata, há 15 anos atrás chegou um grupo de feministas de mulheres, e fizeram maracatu de mulheres. Ora, nunca houve isso, mas eles viviam lado a lado. Agora, o próprio Maracatu Estrela de Ouro Aliança se aliou ao coração nazareno, que é o maracatu das mulheres. Então, os pontos de cultura desafiam qualquer ideia esquemática ou de antevisão que você queira ter. Por exemplo, num ponto de cultura em Manaus, perto do Manaus, mais embaixo, numa ilhota mesmo, que nós fomos, uma cidadezinha pequena, eles vivem a vida da comunidade, eles têm parabólica, eles têm os rituais da Umbanda, depois esses mesmos se transformam em rituais indígenas, e tem uma 4ª personalidade, em que você vai para o meio da selva e tem uma antiga igreja, quase aos pedaços, e lá eles, ajoelhados, cantam missa em latim, reinterpretado por eles, com palavras indígenas, mas aí a música é atonal.
É como se tivesse uma banda de pífanos do Caruaru cantando ali no meio. Outro ponto de cultura, enquanto em Taguatinga eles têm cordel, Bumba Meu Boi, e leem Walter Benjamin, que é aquele filósofo judeu que morreu no nazismo. Em São Paulo, perto da reserva Santana, tem um ponto, eu encontrei um ponto de cultura que era evangélico. Eram cidadãos de etnia negra, mas evangélicos. Aí eu e o Nelson falamos, vamos tentar cantar uma música de Umbanda. Tocamos. Todo mundo cantou também. Candomblé também. É um ponto evangélico. Então, rompem-se as barreiras e as fronteiras. E a procura é do humano. O que eu quero dizer é que, pela pesquisa dos neurônios, né, o Heidegger, que foi nazista, depois pousou de democrata, mas um grande filósofo, ele disse que no futuro, em breve, em 1952, o mundo, através da cibernética, será um planeta em que todos serão controlados e controladores ao mesmo tempo, essa simultaneidade. E ele disse que ele entregava que a metafísica havia falecido e que tudo seria a resposta da tecnologia e da ciência. Dito e feito. Vocês têm o computador, nós descobrimos a chave do DNA, fabricou-se o primeiro autorreplicante há pouco tempo, o Big Bang está sendo reconstituído naquela máquina lá na Suíça, e os neurônios. No primeiro mandato do Fernando Henrique, eles tinham colocado já à guisa de experiência os computadores em algumas escolas. Esperavam um rendimento de 70%, 60%. Veio 3% de rendimento. Aí, em atitude de desespero, o que nós vamos fazer? Deixa as professoras não entrar, deixa as crianças sozinhas. Subiu para 90%. Por que as crianças sozinhas, sabe? É mais uma coisa incrível. São os neurônios saltitantes. Por exemplo, nós temos, por exemplo, no DNA, por exemplo, da esposa e do esposo, tem todo o DNA, a história toda longínqua lá, dos dois. Mas para os acontecimentos que são inéditos, que vão acontecer só na vida deles, para isso, os neurônios, para capturarem isso, para transmitirem para a geração imediata, eles se deslocam, eles dão um pulo e viram neurônios saltitantes. Eu estava falando com neurólogos agora em Belo Horizonte, exatamente, não são os próprios que pulam, mas eles transmitem uma energia que dá um pulo mesmo. E ao dar esse pulo, pode acontecer uma coisa terrível, a pessoa pode falecer, não ocorre estatisticamente não, mas mesmo ao fotografar aquilo que vai ser importante para outra geração, parece que a natureza mimetiza o risco, né? Que tem o risco de cair lá. O mais importante dos neurônios, os poetas já sabiam, é que a espécie humana foi definida por quê? Pelo seguinte critério, que os nossos neurônios são predominantemente emocionais. Então, a informação para chegar ao nosso cérebro e qualificar, então esse copo sempre vai ser o outro copo. É um copo de um gole, vai ser um outro copo afetivo. Nesse copo tem a lembrança imediata da presença de vocês e por aí vai, senão nosso cérebro não interpreta. E eles se tornaram predominantemente emocionais. Então, a emoção, a tal inteligência emocional, na verdade, é o maior critério do pensamento profundo, né? E para mim, eu acho que para muita gente, o maior salto desses neurônios ainda se deu durante a história da espécie humana com o surgimento e o nascimento de Jesus de Nazaré. No Sermão da Montanha, está tudo colocado ali, e os direitos humanos descendem do Sermão da Montanha. E o interessante é que se você encontra frases, por exemplo, São Paulo, ele diz assim, mesmo quando não houver mais nem fé nem esperança, o amor continuará a resplandecer no universo. E essa capacidade emocional dos neurônios se reflete também na internet. Então, por exemplo, nós temos que dividir quais são as 3 maiores chamadas para a internet. A primeira, que ganha de todas, é a de encontrar amigos, tem o Facebook, é para encontrar amizade. Então, é totalmente humana. A segunda é sexo só, propriamente dito. Isso aí é muita procura também. Mas em primeiro chega a procura emocional. E em terceiro são as outras informações, que também são muitas, né? Mas a primeira
é essa da afetividade humana. Então o mundo hoje todo quer ser brasileiro. O mundo todo quer seguir. E por quê? Não é à toa que as Olimpíadas vão ser aqui. Não é à toa que o Campeonato Mundial vai ser aqui. Seguindo o Walt Whitman, que o vértice da humanidade será o Brasil, nós temos todos um trabalho de desenvolvimento dessas culturas aqui, e o Brasil, de propósito, ocultava isso, mas agora teve que se revelar. E o mundo, essa amálgama brasileira é essencial para a política mundial. Por isso que o grande estadista, o maior estadista do século, Lula da Silva, e o Ministério da Cultura tem esse trabalho de ordem planetária, da sobrevivência da espécie. Então, para vocês terem ideia, eu estive 4 reuniões com a CBF e com a FIFA, o Gil ainda ministro, e todos já estavam, os nossos jogadores, antes do campeonato, vão ser acompanhados, toda a seleção brasileira, por um grupo de artistas, músicos, poetas, todo tipo, para civilizar o mundo. Foi necessário. Então, é para a sobrevivência da espécie essa amálgama de José Bonifácio de Andrade e Silva. É nessa importância. Eu posso relatar eventos como, por exemplo, o Carnaval. Eu estava no Carnaval com o ministro Gil, e lá no Pelourinho, aquela animação, o Remomo, e tinha um casal muito sério, assim, vestido. Assim, era o ministro da Cultura da Ucrânia. Então, eles assistiram, eles foram lá. Inclusive, meu amigo Aguilar foi falar em russo para eles, coitados. Eles ficaram muito zangados porque eles não querem mais ter nada. Mas eles, o que eles iam fazer? Porque diziam assim, nossa juventude tem muito dinheiro, nós damos verbas e verbas, mas eles são muito tristes, muito entediados. E nós viemos aqui pegar um pouco desse mistério, dessa alegria. Foram para o Itamaraty para importar o Carnaval da Bahia. Isso eu já, quando fui chefe de gabinete de Gil, já não era o embaixador alemão, era o embaixador. Ele chegou, Gil, qual o mistério? Explica. Na Alemanha damos dinheiro aos jovens tristes, aqui de Rio, aqui na bicicleta, rindo. É o tempo todo. E eles, até agora, eles nunca entenderam. Isso é um mistério que foi guardado a 7 chaves. Lembra? Portugal guardou em portulanos. Isso aqui era para ninguém chegar. Nós somos um continente que tem todas as florestas. O resto não tem floresta nenhuma. Tem todas as maiores reservas indígenas. Tem um lugar para 2 bilhões de seres humanos, no mínimo, para morarem. Né? Então, o Brasil agora é o alvo da humanidade em todos os sentidos. E, principalmente, para você descobrir o outro. Por exemplo, é o único lugar do mundo em que judeus e muçulmanos se dão bem. Não tem outro lugar. Tem até sociedades, às vezes, podem até fazer umas piadinhas. Mas isso aqui é inédito. E foi guardado a 7 chaves de propósito, muito bem. E agora chega a hora do esplendor e da plenitude disso. Todos os artistas brasileiros, as ancestralidades indígenas trabalharam isso através dos mundos, os candomblés, toda a língua portuguesa, todos os nossos poetas. Começa com o padre Antônio Vieira, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, porque queria muito ao mar, muito à terra para fazer. E o tempo todo é esse deslumbramento que sempre deixa um mistério a mais. E repito, da capacidade do brasileiro. Por exemplo, até em executivos. Estava no Economist, que aliás teve a capa do Brasil com o foguete e o Corcovado lá, dizendo que agora... o Walt Whitman, o maior poeta deles, sabia. E disse que até os executivos, foram os alemães, ingleses, americanos, japoneses, têm um problema assim difícil, que eles são muito encaixotados. Estão esperando o executivo brasileiro chegar. Quando ele chega, que isso, não é nada, vamos remediar isso aqui, brincadeira. E essa capacidade, que são culturas profundíssimas. E mais uma coisa, uma das dificuldades que eu tenho notado assim, no ensino é que a juventude humilde do Brasil, que está ligada ao candomblé, à paz de dança, a Umbanda. A Umbanda, por exemplo, não posso esquecer, a Umbanda é a arte moderna do candomblé, então ela absorve tudo. Em São Paulo, porque tinha muitos japoneses, eles criaram há mais de 40 anos o orixá samurai. A absorção imediata. Aqui não tem. Isso continua o tempo todo numa velocidade inacreditável. Você tem, por exemplo, Oswald de Andrade, essa antropofagia querendo dominar o mundo, né, no sentido de fúria. E o tropicalismo, na verdade,
é quem dizimou as últimas fronteiras. Imaginem só, houve uma época em que a bossa nova não é Jobim nem João Gilberto, mas alguns snobs da bossa nova, a música é isso aqui. E desprezavam o Nelson Cavaquinho. Música caipira, então, para eles era um terror. E Luiz Gonzaga também. Havia... O Jorge Ben, que era Jorge Ben naquela época, não conseguia tocar no lugar de sambistas. Ele foi, quem o acolheu foi o Iê, Iê, Iê de Roberto Carlos. Olha que absurdo. Eram divisões rígidas. Até hoje você tem um pouco desse, né, nariz empinado, essa coisa assim. Mas isso acabou. E eu só queria dizer mais uma coisa que me escapa, e são tantos assuntos que eu quero sintetizar, tem mais 3 minutos, que o fio condutor disso é a nossa amálgama. Capoeira no mundo, nós temos acho que mais de 2.000, 3.000 capoeiras, e eles obrigam a estudar português ou então uma língua das etnias negras. E o Tumavá e tudo. Mas eu estive mesmo em Viena, tem escola de samba, eles querem. E a internet é isso. Mais ainda, em breve nós vamos ser acoplados com chips ou implantes no cérebro, nos neurônios. Aí vai ser para a saúde, vai ser para a longevidade, vai ser para a simultaneidade de saber-se tudo. E nós caminhamos realmente para a construção do ser humano sem doenças, com longevidade indefinida, a conquista, em direção da conquista das estrelas e da morte. E o Brasil tem esse papel importantíssimo, que já lá de trás vinha sendo preparado, alguns diziam claramente, passavam por, né, profetas loucos. E mais uma só para finalizar, vocês notem que a cultura tem importância tremenda. Eu ia, inclusive, recomendar um livro chamado O Resto é Ruído, eu esqueci o nome do autor, é Alex, O Resto é Ruído, que ele narra na época de Roosevelt, na época do Hitler, nazismo e do Stalin, a importância da música clássica para influenciar as pessoas. Imagina a música popular. E por que eu falo disso? Porque Barack Obama, quando a primeira vez foi entrevistado por um jornalista, deve ser daquela revista X lá. O cara não entendeu muito. Você é do Brasil? Você não vê que eu sou brasileiro? Aí o jornalista ficou tão apavorado que nem entrevistou ele direito. A outra, quando Itamaraty foi se apresentar, não foi o Celso Amorim, foi o... Aí ele já era candidato. De onde vocês são? Do Brasil? Vocês não veem que eu sou baiano? Porque ele nasceu por causa do Vinícius de Moraes. Porque o poeta, o branco mais negro do Brasil, colocou a Grécia, que é o sonho de todas as escolas estéticas, do romantismo, né, atrás da... Como é que era a Grécia? Então imitava. E ele colocou a Grécia no Morro Carioca, a Grécia era negra e da escola de samba. Quando a mãe do Obama viu aquilo, ela enlouqueceu. E 3 dias depois, ela nunca havia pensado em casar-se com alguém de outra etnia. Foi por causa do filme Orfeu Negro que ela se predispôs 3 dias depois encontrou um filósofo do Quênia com o qual ela se casou. Está na história do Obama. Então, essa importância nossa, que se refere... E já há muito tempo, quando você viu o futebol brasileiro e a música brasileira, antes de ser o alvo do mundo, como agora é, a gente disse, de onde é que veio isso aí? Que coisa mais estranha, o que é isso? E é isso, esse momento que nós estamos atravessando. Então, mais ainda, até 45, Getúlio Vargas, ele absorveu a arte moderna. E toda a arte moderna sabia disso. Até o terrível direitista Plínio Salgado, Mário de Andrade, socialista, Oswaldo de Andrade, Villa-Lobos, todo mundo tinha essa ideia da importância inédita e originalíssima que é a amálgama. Mas depois de 45, como castigo por ter exigido Volta Redonda, o embaixador me falou, você repara bem, Perón ficou, era neonazista. Salazar também ficou, mas Getúlio ia ser castigado porque ele ousou chantagear, nós vamos participar como aliados, mas vocês têm que dar os primeiros altos fornos. E depois também, tanto os Estados Unidos, com a vitória, com a derrota de Hitler, e o Stalin queria também sufocar, com medo que não trouxesse outra revolução. Ele sufocou a revolução na Grécia, na Itália, e tinha medo de novas ideias. Então foi compartimentalizando qualquer coisa. Até Freud era alienado, tudo era alienado, perigoso. E tinha um medo
que a estética e a religiosidade entrassem na política. Daí o discurso frio, gelado, né, dos pragmáticos. Mas a música popular continuou o seu caminho, os escritores todos. Embora, a partir de 45, começaram os cronistas, entre aspas, a jogar água gelada nesse entusiasmo da mal. Aqui nada, o Brasil não é isso não. É tudo de propósito, com medo. Mas a arte aqui, o gênio do povo brasileiro continuou e sacudindo até o tropicalismo e continuando. Até, só para finalizar, eu comecei em 56, em 62, 63 já era escritor conhecido, em 65, 66 eu fui convidado para ir embora, considerar a minha obra subversiva. Conheci Caetano e Gil em 69, em 71, e a grande Violeta Reis, que recebia todos os torturados, inclusive quando chegava uma mulher torturada, ela afastava todos os grupos de esquerda que queriam logo entrevistar. Não, ela vai ficar um mês comigo para se sentir uma pessoa humana. Então ela levava um cabeleireiro lá de Paris, dava roupas novas, massagista, um carinho. Mas ele é muito amigo do Caetano de Gil. E nós, logo que nos encontramos, fizemos uma célula cultural, que é o que eu falo o tempo todo, e toda hora perguntávamos, podemos voltar para o Brasil? Não. De repente estávamos na Catalunha e a Violeta Reis, antes de dizer para os meninos, carinhosamente chamava Gil e Caetano de os meninos, veio uma notícia impressionante, vocês não só podem, como devem voltar para a Médici. E o argumento é o seguinte, que os partidos civis haviam caído em profunda depressão, não acreditavam que iria haver democratização, e a guerrilha que havia era inócua e, no máximo, ela era destrutiva. E que só através da voz dos intérpretes da música, Gil e Caetano, eu fui ali porque eu estava muito tempo nessa coisa, mas eram eles, e que só através da voz dos intérpretes é que se acreditaria na redemocratização e que tinham que voltar. Violeta Reis, naquela época, tinha uma ideia de que os meninos não deveriam voltar para ficar e dramatizar a ditadura permanecendo na Europa. E eu disse, não, eu acho que é mais do que positivo, vamos. Nós ficamos um pouco dialogando lá, meio um atrito, claro, e deu que nós voltamos. Tudo que se sucedeu depois de 72, a linha dura e a linha de Castelo se entremeavam. Era Garrasta Azul Médici. Em 73 tem o Fono 73, que é a Universal, que era Poligram. Restou um filme, porque não tinha DVD naquela época, então tem um filminho. Tem, se vocês quiserem comprar e conferir, tem o Gil sentado assim, o Chico Buarque na frente dele. E o Chico Buarque não consegue cantar a letra do Cálice, ele só faz... E Gil, Cálice, Cálice, Cálice. Isso já era um sinal. No mesmo ano, o show dos direitos humanos no Museu de Arte Moderna, com o Exército cercando território internacional, de onde saiu o disco Banquete dos Mendigos, é a mesma coisa. Águas Claras, todos os festivais, tudo era a construção da democracia através da música popular. E digo mais, só para encerrar. Antigamente, nos tempos de colônia, metade dos dias do ano eram feriados. Porque senão, aquela meia dúzia de portugueses não conseguia segurar todos aqueles escravos, todos aqueles índios. Então, um dia sim, um dia não, era a hora da Casa Grande vir assistir o espetáculo da senzala e capoeira para cá. Então, metade dos dias do ano eram os intérpretes com seus batuques, samba indígena, samba africano, zemba, e os oráculos em forma de poesia, de dança, inclusive enganando o português, a capoeira, o cara xingava ele Nagô, filho da puta, Nagô, o cara não entendia, achava que beleza, que beleza. Não importa, a senzala sabia antes do que ia acontecer na Casa Grande do que a própria Casa Grande. Mas foi mantido, metade dos dias do ano tinham intermediação dos líderes que são os intérpretes da música e dos tambores. Isso é a amálgama. E na internet chegamos ao ápice dessa comunicação. Os pontos de cultura todos são orgulhosos, mas não numa xenofobia egoísta. Eles, como eu disse, eles copiam e são todos interligados pela cibernética. Então, o Brasil parece que nasceu com a cibernética. Todos os nossos míticos, o pensamento simultâneo, a reinterpretação de cada segundo, absorvendo pensamentos contrários, nós já somos antes esse espírito. E a internet também, todo aparelho é muito humano, né? Quanto mais sofistica, mais ele erra, assim, porque ele é demasiadamente humano. E nós sabemos hoje que aquele critério da ciência
de Aristóteles, que a científico é aquilo que você faz 1000 vezes a experiência e tem que dar certo em qualquer lugar. Hoje em dia a ciência diz que é o contrário. Aquele elétron passa uma vez ali. Na outra vez ele é o mesmo e passa 3 vezes. E isso depende do olhar de quem observa. Então tudo interfere em tudo. Então o olhar do observador, e principalmente o olhar, é uma coisa maravilhosa. Traduzindo em poesia as conquistas dos neurônios, diz que nós transmitimos uma chuva de elétrons pelos olhos, saem pelos olhos, e que se depositam no cérebro da pessoa com a qual você está falando, com vocês. E as pessoas mais queridas ficam sendo uma nuvem de elétrons dentro do seu cérebro. Por isso que Drummond de Andrade começa um poema dele tão lindo, dizendo assim: sempre falo com meu pai. Ele está morto. O que importa? Sempre converso com ele. Pronto. E é isso, eu só queria terminar aqui. E então nós estamos próximos de construir o ser humano sem doenças, reconstruir tudo. E o Brasil, mas se não pode acontecer o conflito atômico, o terrorismo, como impedir isso? É a amálgama a solução encontrada. O próprio Barack Obama nasceu de uma poesia do branco mais negro do Brasil. Então, isso tudo começa, nós influenciamos o romantismo, o surrealismo, tudo. Eu tenho palavras de Kierkegaard, Rabindranath Tagore, o filósofo hindu, diz: a civilização superior do amor nascerá no Brasil. Tem também Mayakovsky, que dizia que sabia que tinha uma pessoa feliz no mundo. Ela morava no Brasil. E o Ariano Suassuna lembrou, sempre gosto do Ariano Suassuna, maravilhoso, disse assim: e Jacques Maritain também. Eu falei: Jacques Maritain? Porque Jacques Maritain é um conservador católico, um grande filósofo, mas era conservador. Ele disse: o único país em que a justiça e a liberdade poderão aflorar juntas é o Brasil. E é muita coisa. E eu sei, porque eu sou filho do Holocausto, nasci um mês depois que meus pais chegaram, e o tempo todo é isso. E minha vida parece um poema mitológico, porque desde criancinha eu proclamo isso e vivi. Então é o Brasil, a sua imensa humanidade, com seus neurônios emocionais, que são a amálgama e a esperança para o mundo. É isso que eu queria dizer só, e vamos conversar com o Paulo. Muito obrigado pelas questões. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Oh, depois dessa visão tão cheia de entusiasmo, tão poética, né? Essa visão sincrética do Brasil, eu acho que nos estimula a refletir, é um debate realmente rico. Então, agora é com vocês, abrimos para o debate, levantem a mão, Jéssica e a Cláudia vão atendê-los, aguardem um segundo que o microfone chegue até vocês, e a telecâmera também. Estamos sendo gravados, estamos gravando. Portanto, tenham um segundo de paciência e procurem serem objetivos de maneira tal que a maioria das pessoas possam participar. Obrigado. Tá legal. Boa noite, Maltner. Eu sou Boa Felipe, noite. editor do site da CPFL Cultura. A gente está transmitindo agora essa palestra. O Taz está participando também, né, no chat, acompanhando você. Só dar alguns números aqui. Já passaram pelo nosso site durante a transmissão mais de 800 pessoas. Dessas, mais de 300 nos acompanham desde o início da palestra. Em nosso chat, 280 pessoas e já deixaram 400 comentários, fora os recados do Twitter que estão entrando também na nossa transmissão. Pessoas que acompanham do Rio de Janeiro, São Paulo e cidades do interior, como Sertãozinho, Americana, Porto Alegre também, Campinas, Curitiba, Itabira, Minas Gerais, Viena. E a primeira pergunta para você, na verdade, é de Tuverava, do Marcelo Taz, ele está online com a gente, vai te fazer uma pergunta agora. Ok. Vocês estão me ouvindo? Deixa eu ver se vocês estão me ouvindo. Estão me ouvindo? Estamos, tá. Então, Jorge, queria te fazer uma pergunta. Você falou muito bem do amálgama brasileiro, como que a gente está
como a gente tem uma oportunidade nesse momento das telecomunicações em tempo real e tudo mais, devido a esse DNA do amálgama, como você bem disse, mas eu vou te pedir para voltar um pouquinho lá atrás. Eu queria, Jorge, que você nos dissesse como surgiram as primeiras interações humanas, como surgiram as primeiras cidades. O que motivou a gente a viver todo mundo junto, tá? E, na sua visão, comparar como essas interações que a gente tinha lá atrás com as interações que nós temos hoje, nessa velocidade e tudo mais. Ou seja, queria que você nos dissesse como surgiram as primeiras cidades, as interações humanas, e compará-las, essas interações humanas, com essa coisa nervosa que a gente vive hoje. Essa é a minha pergunta. É uma pergunta, mas olha só, o ser humano, o início da cultura, aí Mircea Eliade e vários historiadores estão. Então, por exemplo, o xamã da tribo, eu vou caçar o mamute com 4 amigos, mas eu morro lá no meio do caminho. Eu trago a carne do mamute de volta para a gruta, o meu corpo. Naquela noite alguém sonha comigo, então já vai ser... Eu falei, ele não morreu, tal. Mas o mais importante vai ser o que o xamã vai dizer. E o Mircea Eliade chama de âncora do absurdo. Então ele diz assim, é porque o Jorge Malta, antes de caçar, ele cuspiu errado. Na 4ª cuspida na árvore sagrada, ele errou. Foi por isso, foi. Então tá tudo bom. No outro vai ser uma outra explicação, não interessa. Essa âncora do absurdo vai fazer a interligação de conexões. Essas vários, na pré-história, antes da formação das cidades, que é Ur, a primeira cidade histórica, tem Toynbee também, os encontros, faziam encontros acho que de 6 meses no meio da floresta, mas eram só encontros religiosos para eles compartilhar alguma coisa, voltavam. A primeira cidade nasce porque conseguimos domesticar as plantas. Então, por exemplo, na China, na toda a Ásia foi o arroz, no México, maias, tudo é o milho, e no Oriente Próximo, em Ur, que foi a primeira, é o trigo. Então é armazenar. Então, porque a luta da vida antiga era você conseguir comida todo dia, ou tinha abundância, ou uma escassez. Mas a garantia de... Então, os grandes heróis, o Toynbee, inclusive, cita, os grandes heróis são os engenheiros dos reservatórios de água, na cidade de Ur. A cidade de Ur já era... Então, você tinha armazéns de trigo. Então, isso dava um tempo de você ficar o ano todo, ou quem sabe 3 meses, não se preocupando com a comida, mas tinha que se preocupar agora para fazer reservatórios de água para irrigação e os armazéns onde você guardava. Em Ur nasceu, segundo Toynbee e todos os historiadores, a escrita, a roda e o governo. Que incrível, né? Pela junção, a escrita é natural, porque aqueles várias línguas tinham que ter alguns sinais que todos conhecessem. Leve a água para lá, então tinha uma direção para cá. A escrita nasceu por isso, o governo também, para administrar. Nunca antes existiu tanta gente junta, morando um longo tempo. Aí começa a se desenvolver as cidades por causa dos engenheiros das águas e os trabalhadores todos que fizeram todos os canais de irrigação, os depósitos. Essa história das cidades continua, ela não vai em avanço, tem recuadas. Você tem épocas em que, por exemplo, na chamada Idade Média, as cidades voltaram a ser quase abandonadas, e volta para cá. Então, mas hoje em dia a relação é a mesma. A novidade cultural da criação de uma cidade como Ur devia dar um maior, né? Imagina, maior otimismo, maior nervosismo no sentido positivo, de excitação, que coisa fantástica. E vai por aí. Hoje em dia, nós estamos com problemas de outra ordem. O mundo começa a entrar a ser superpopulado, só o Brasil tem lugar, só o Brasil tem espaço, e o resto não tem quase espaço. Além da superpopulação, o invento da automação. E não sei se vocês recordam, essa invenção recente do autorreplicante é impressionante. O príncipe Philips, que é ecólogo lá
né, que foi o marido da Diana, e disse que ele, no computador Java, tinham previsto que um dia iam fabricar o autorreplicante. E disse que ele morre de medo que os autorreplicantes, ele tem pesadelo, subam na cama dele, ele fica apavorado. Mas agora fizeram o autorreplicante. Ele pode fazer tudo. Ele é quase invisível, ele pode entrar dentro do corpo, ele pode fazer exames, pode fornecer energia infinita também. Imagina, o medo dele era esse, que fornecer. Então, todos os nossos parâmetros vão mudar rapidamente. E a velocidade é tão grande que as pessoas absorvem, porque nós temos neurônios saltitantes, e a informação, então, ela é despejada dia e noite. Você pode tirar informação de pensamentos contrários. O cara fala, conta tudo que você pensa, não tem importância. Isso é interessantíssimo. Vamos, por exemplo, no meu caso, desde fazer propaganda, desde 56, eu declaro no livro Deus Acho que da Morte, publicado, saiu em 58, publicado em 62. Do Brasil nascerá a nova era. Do Brasil nascerá a nova coisa. Mas tem um sociólogo, esqueci o nome dele, que ele acha que a brasilificação do mundo começou, mas para ele é a pior coisa que existe, que ele é daqueles que quer ser suíço, inglês, sei lá, tem algum parâmetro complexado. Mas enfim, mas é a prova também, ao contrário, de que eu estou certíssimo. Embora não precise, porque isso é uma aclamação mundial, né? Todo lugar que eu falo com, sejam chineses, hindus. Por exemplo, o ministro Gil foi para uma conferência na China e todos os ministros de cultura têm aquela linguagem medida, comedida, certa, dentro da realpolitik, não é? Mas o Gil desandou, como sempre, e falou do número 0, que é a maior criação da Índia, e é verdade. Imagina, só os maias e os hindus chegaram ao número 0. Sem o número 0, nós não teríamos nada dessas máquinas aqui, né? Que deram a trigonometria, a álgebra, que viraram números arábicos, mas são hindus. E o califado de Bagdá é importantíssimo, porque os transportou. Mas só um povo que iria achar que a gente vai meditar sobre o nada e vai dar o 0, e por sua vez vai fabricar os números negativos, depois você tem a álgebra, você tem a trigonometria. Isso é um campo que nem a Grécia nem Roma tinham chegado. Porque eles eram aquele número que você pode somar, diminuir, multiplicar e dividir. Acabou. Fora disso é uma abstração que não interessava. Eles eram muito realistas nesse sentido. Então, o fato dessas interações demorou. Lá das caravanas do Califado de Bagdá, eles trouxeram da Índia essa informação, vieram os grandes alquimistas, inclusive o Hegel, o que o Hegel disse mais ou menos 200 anos antes, o Avicena já tinha falado, a importância da história, a fenomenologia. Por que fenomenologia? Tudo são fenômenos, né? Então, a fenomenologia já é o primeiro modo de pensamento filosófico que vai de acordo com esse novo mundo do cálculo da incerteza, do relativismo constante, do elétron que desaparece, aparece 4 vezes, de repente é o mesmo e não é. Isso tudo é a fenomenologia, que foi Edmund Husserl, Max Scheler, que foram influenciados na época da República de Weimar e um pouco antes, pelas descobertas já do Max Planck, do Heisenberg, de tudo. E todos eles, o Schrödinger, todos os grandes cientistas, Einstein então chegava ao exagero. Quando ele não sabia um teorema que estava perturbando, ele esquecia tudo e começava a tocar violino, e ao Sebastião dormia no sonho, essa era a resposta. Mas o vis-à-vis, o contato direto de todos os cientistas, é dito por eles. Eu me detive escrevendo isso no Fragmento de Sabonete, Panfletos da Nova Era. Eles disseram que todas as conclusões da física atual e da matemática, eles só puderam obtê-las por causa do contato diário na Boemia, na República de Praga, Viena, Budapeste e Berlim, em que eles conversavam com os artistas com ideia louca. Então o Picasso podia chegar e ele botava um cavalo, e Guernica, né? O cavalo vê a pata aqui, parece que é o exemplo da cidade bombardeada. Mas formava uma composição dissonante na música. Então os cientistas aprendiam com o Hindemith, com Schoenberg e com os próprios pintores, com os poetas, com tudo o surrealismo. E isso, então, o diálogo da cultura é simultâneo. Os maiores leitores meus são cientistas e estudantes por causa disso, que nós estamos no mesmo terreno, mas o ser humano, o que não é letrado comum, já está também nessa, por causa da internet. E todo ser humano filosófico, todo ser humano é inteligente, pode ser poeta, pode ser artista, depende da vontade dele.
E isso tudo sofreu uma grande discriminação de não, só quem faz isso pode ser isso. Isso tudo caiu por terra. Multidões que eram genocidadas e não tinham nem nome. Hoje em dia, cada um tem um nome e tem 4 ou 5 personalidades. E quer ter direito a todo o consumo, tudo que tem. Isso é inédito na humanidade. E isso, se vocês forem ver bem, as guerras são pequeninas, são contidas, não é? E nunca houve um tempo assim na humanidade, de tamanha democracia, paz, interação. E mais uma vez, o Sermão da Montanha. Por que Hannah Arendt, que ela é ateia, ela é discípula do Heidegger, né? Ela forneceu o álibi para que ele não fosse julgado como nazista, inclusive a Hannah Arendt. Ela era muito inteligente, ela era judia, mas ela dizia, muito bem, Israel vai ser formado, mas só tem um problema, se esqueceram dos árabes, que ela cutucava. Mas o mais importante no livro, a história do totalitarismo, em todos os livros dela, reenfatiza que a coisa maior que houve para a humanidade foi Jesus de Nazaré. Por quê? Porque os neurônios emocionais, eles faziam sacrifícios humanos, tudo pela emoção, mas ou era por causa da morte, o grande problema humano é a morte, ou então, 1000 coisas, mas é a primeira vez com Jesus de Nazaré que o olhar é totalmente lançado para a criança recém-nascida. É o novo, é o bebezinho que já está com os neurônios saltitantes. E cita a frase do Evangelho de São João. E uma criança nasceu entre nós. E Jesus também, ele perdoa, não é? Mas quando ele diz, mas se alguém fizer mal a um desses pequeninos que me acompanham, melhor seria que amarrasse uma mó de atáfora, uma pedra, né? E o jogasse no fundo do mar. Nessa hora, ele perde, olha que fantástico, e uma criança nasceu entre nós. Esse é o fator mais importante e que foi o início também da espécie humana, o alongamento do tratamento da criança, a amamentação, carinho, muito carinho, cuidado, né? Carícias. Isso é que o mundo quer. Então, o Sermão da Montanha se transformou em direitos humanos. Mesmo na China. A China, depois de Mao Tse-tung, deu um salto tremendo, né? O Deng Xiaoping decreta, imagina, só a China, é o Partido Comunista Chinês. Primeiro, somos um governo e 2 sistemas. Aí você fica, o que é isso? Em seguida, tornar-se rico e glorioso. Nossa, é o Partido Comunista da China, é. Então as coisas estão entremeadas de uma maneira indissolúvel. E o que comanda tudo é o Sermão da Montanha e os direitos humanos. As mulheres da China se reuniram na época tinha uma seita chamada Falun Gong, e o governo chinês perseguiu, porque eles não admitiam concorrência partidária, mas as mulheres deixaram as mulheres se reunissem, e as mulheres chinesas, milhões, pediram o seguinte, que os maridos não fossem apenas transar e logo sair correndo, não. Primeiro fizessem carícias, tivessem um jogo amoroso antes, transassem mais tempo e ficassem ali com elas depois de transar. Ora, para nós são pedidos inocentes, mas a importância e a candura disso demonstra o mundo todo só quer esses direitos humanos que são o Sermão da Montanha. E não é à toa que o Sermão da Montanha começa a valorizar quem era chamado de idiota, quem tinha problemas mentais, o idiota de Dostoiévski ilustra isso, né? Dostoiévski e essa esperança. Então, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles será o reino dos céus. Em seguida, bem-aventurados que sofrem e choram. E Karl Marx havia dito disseram que ele disse que a religião era o ópio do povo. Não. O jovem Marx disse assim, a religião é o coração de um mundo sem coração. E nós temos que fabricar esse coração. Então, a humanidade chegou a esse ponto, por causa dos neurônios saltitantes, a geração imediata já sabe disso tudo, e o desejo é esse no mundo todo. Fora algumas exceções, mesmo essas exceções foram fundamentadas em sonhos de direito humano radical. Coreia do Norte, tá? Mesmo com tudo, mesmo assim o desejo era certo, da igualdade, da liberdade, humanismo. Então, mas vem, e outra coisa eu volto a Robespierre, porque na verdade a Declaração dos Direitos Humanos vem do Thomas Paine, da Revolução Americana. A Revolução Americana influenciou totalmente a Revolução Francesa, mandou grupos, células mesmo, para instigarem a Revolução Francesa. E a Revolução Francesa, então,
para Robespierre, que vocês podem colocá-lo contra o Georges Danton, porque Georges Danton era a favor da Revolução, mas com votos. O Robespierre não, era mais um modelo leninista, e que falava do terror, do longo terror e do grande terror. Mas ele dizia que a Revolução eram aulas universais. Então ele reunia Paris, assim, 2.000 pessoas num coro, cantando como se fosse na Babilônia, no Egito. E, repito, a Junta de Instrução Pública está acima até mesmo da Junta de Salvação Pública. E agora isso aflorou. Não há diferenças de comunicação, de informação, de nada. Todos não apenas têm o direito de saber, mas têm desejo. Esse é o desejo que permeia o mundo, nossa reunião aqui, e tudo que se faz e se discute. E os candidatos todos são maravilhosos. Eu tenho uma candidata, claro, mas se vocês verem o nível, os candidatos são excelentes todos, de nível ótimo, de qualidade, que expressa tudo isso. E o mundo todo quer isso. A solidariedade internacional. Eu me lembro um tempo que o general matava 1.000 pessoas numa batalha, era só isso. Hoje em dia uma pessoa se machuca, já é imediatamente irradiado, e essa internet nos leva imediatamente para a emoção. Então a reação é instantânea, as pessoas querem isso mesmo, e é nesse otimismo que eu vejo essa. Aliás, só para terminar, Bill Gates perguntaram qual seria a inteligência do século XXI. Ele pensou um pouquinho e disse, é a do futebol. Não é incrível? O futebol é aquela associação em movimento, toda hora tem que reinterpretar aquele segundo nome que vem a jogada e tudo, né? O goleiro precisa mais ainda que ninguém. O goleiro precisa ser super sensível. Por isso que eu fico pensando que contraste, né, a decisão do Bruno, o goleiro Bruno, fazer aquilo com tudo para ele, né? Então você vê que entravam traumas de infância. Ele tem esse super cérebro, ele é um atleta. Ele poderia ter todas as mulheres do mundo, qualquer um tem, não precisa fazer. É uma outra disfunção aí, né? Da miséria. E como dizia Glauber Rocha no filme Deus e o Diabo na Terra do Sol, a culpa não é do povo. A culpa não é do povo. Pô, esse grito. E hoje, então, acho que nós estamos no ápice de todas essas. Liberdade total de discussão. E a importância do Brasil, que faz isso há muito tempo. E, às vezes, calado, numa cautela de não passar o segredo, né? E, inclusive, demonstração assim de tato e diplomacia, né? Muito grandes. Palavras que ilustram um pouco nossa política. Eu lembro, tinha o chefe, o ministro da Justiça, que é o Danton Coelho, ele tinha uma frase assim, vocês pensam o que vocês pensam, mas quem pensa sou eu. Fantástico, era o chefe da polícia e tal. E o Aliomar Balieiro, que era um grande senador conservador, ele dizia assim, o problema do Brasil e do povo brasileiro é que quando a gente concede e dá a democracia para eles, eles querem logo fazer a Revolução Francesa. E o Benedito Valadares, um gênio, porque ele que criou essa frase, mas é dele. Na prática, a teoria é outra. Fantástico. Né? Na prática, a teoria é outra. E o secretário dele escreveu um discurso assim, Minas Gerais, celeiro do Brasil, quiçá do mundo. Aí o Benedito Valadares leu. Minas Gerais, celeiro do Brasil, cuíca do mundo. E é com humor, e ele sabia, na prática, a teoria é outra. Então é uma simultaneidade, né, de atitudes. E cada partido não tem mais partido de direita, cada um tem um departamento de meio ambiente, um departamento ecológico, um departamento de compreensão humana. Então chegamos à possibilidade concreta da democracia se casar com o socialismo, o neocapitalismo, e é o desejo do mundo. Né? Graças a Deus. Então, espero que por favor, eu vou falar mais rapidinho a resposta. Olá, Olá, boa noite. Boa noite. Tô aqui. Aqui, ó. Ah, tá, obrigado. É que eu sou pequena. Fico muito feliz de poder ouvir o senhor. Admiro muito, tanto artisticamente como um pensador brasileiro fundamental. Não tive muito tempo para organizar minha pergunta, porque eu fiquei tão empolgado com tudo que... Mas vou tentar agora.
Eu admiro principalmente seu poder artístico, sabendo do cunho político que as suas músicas traz e sabendo o quanto isso é importante numa sociedade como a nossa. Gostaria que falasse um pouco sobre o papel dos artistas hoje em dia nessa indústria cultural maluca e frenética que muitas vezes os artistas não conseguem ter a sua posição ou não conseguem impor o que eles realmente gostariam ou então acabam se vendendo nesse mundo. E num país, principalmente assim, gostaria que falasse dos artistas aqui no Brasil, nesse país que a gente sabe que não está nem com justiça nem com liberdade, né? Que é um país que está num momento bem complicado também, politicamente, apesar de toda essa riqueza cultural que o Brasil traz, que eu não nego, mas que dá até medo de como tudo isso pode acabar. E ainda me pergunto se o Bill Clinton não falou, se o Bill Clinton não falou isso a respeito do negócio do futebol ou da arte do futebol em si, né? Obrigada. Olha, o negócio, a música e as artes, vamos pegar a música popular, ela é o grande condutor do mundo todo, né? Mas hoje em dia você tem tamanhas possibilidades e você pode fazer, por exemplo, já tem 20 anos atrás eu estava compondo uma música com um amigo, um percussionista muito bom, ele disse, não, segunda parte a gente tem que fazer uma pesquisa para ver o que as pessoas querem. Tudo certo, pesquisa. Então, por exemplo, a TV Globo, nas novelas, faz pesquisas diárias de manhã e de noite, para saber o que está pegando. Isso tudo são adaptações da sensibilidade, se o artista puder saber o que vai emplacar aqui ou lá. Mas são pensamentos diferentes. A minha obra sempre se preocupou em comunicar e transformar o mundo, mas parte do que sou eu, então vai junto com toda a bagagem que eu tenho, com toda... eu acho que, de modo geral, por exemplo, tem uma coisa interessante, a música, ela voltou a ter letra com sentido através do hip hop e do rap, né? O rap conta histórias locais e tudo, né? Da condição oprimida, porque a opressão ainda é grande, mas nunca teve tanta possibilidade de, através da paz e do trabalho, do estudo, informação e cultura que conta, de sair da situação da miséria. Nós temos bolsões de misérias imensos ainda. A desigualdade nossa, ela contrasta com a nossa importância no mundo, claro. Isso foi sempre Agora, quanto à capacidade por exemplo, a música tinha uma função, há pouquíssimo tempo que ela se tornou livre, o público que paga. Eram mecenas ou era a igreja que tomava conta. E a música então popular tem uma liberdade porque ela é o público, né? E também as emissoras que você pode... Não adianta, por exemplo, você ter um jabá e martelar a música o tempo todo, que se ela não for boa, ela não pega. Mas no gênero, ela pega. Então, outra coisa, muitos dias, por que tanto barulho, né? A Alemanha sofisticada já tinha mergulhado nesse caminho do barulho como música, que parece ressonância magnética. Não sei se vocês já fizeram ressonância magnética. É uma música, minimalismo, batidas loucas, sei lá, né? É uma música, entra na ressonância magnética. Semana passada eu falei, nossa. Mas é também uma necessidade do... Tá. Por favor. Senão é. Boa noite, Boa Jorge. noite. Eu tenho duas perguntas. Por favor. Você falou que é muito importante a amálgama brasileira, né? Toda essa miscigenação cultural. E atualmente a gente está vivendo isso muito bem na internet. Qualquer um pode produzir cultura. Só que a produção de cultura não necessita de um critério mais... Não precisa de um norte mais fixo no meio de todo esse caos? Eu acho que é a história, não é? É a história. A história foi... A história era a menina dos olhos de todos os artistas até uma certa época. Depois, o perigoso da história é que a história iria acabar levando para o socialismo. Então, a história foi...
ela foi desinflada, ela não tem essa importância. E com toda a informação simultânea, o encadeamento dos fatos leva um tempo para você dedicar. Você tem que ter horas para isso, interesse e tudo. Esse seria o... Mas dizem que com os implantes você vai ter isso instantaneamente já, como se você já tivesse... E tem uma Mallarmé que dizia, a carne é triste, e eu já li todos os livros. Oh, minha alma, como é linda a canção dos marinheiros. Então você tem sempre um acúmulo de visão. Eu acho que, por exemplo, você pega as músicas de Assis Valente, Dorival Caymmi, Noel Rosa, Wilson Batista, e eu vou citar do Irã Barbosa e tudo, todas elas têm um sentido humano muito claro, não é? Hoje em dia, por causa da sensação de atomização e do ruído, aquela coisa do barulho. Então, Gaston Bachelard, que é um grande fenomenólogo, a Poética do Espaço, eu recomendo essa leitura, é muito bom. Ele disse que ele tinha um pica-pau, ele morava num apartamento em frente de um parque em Paris. E tinha um pica-pau, tinha um britadeira que não deixava ele dormir. Aí eu falei assim, não, eu vou imaginar que é um pica-pau. Aí ele conseguiu dormir. Então, transformar aquele ruído desagradável numa coisa harmoniosa. E muito do barulho que a gente vê, automóvel, buzina, pregação, influenciou a música também. Então, ela quer também fazer barulho. Tem música de barulho, de que vai no paroxismo da escola alemã, né? Mas chega no Chico Science com o Mangue Beat, já se torna uma beleza. Aí, né? Essas informações de... Então, não se pode de antemão... O de antemão eu poderia dizer o seguinte, é preciso de informação e a cultura tem que ser o maior prazer depois do amor, e junto com o amor, né? Então, porque a cultura... Eu sei o Tibone, que é um dos caras ele era um açougueiro em Brasília, e ele, pelo próprio bolso, todo mundo comprava um quilo de carne, ele dava um livro de presente, ele mesmo bancava. Hoje em dia ele é um pontão de cultura, até conhecido, fizeram reportagens em todo o mundo, e as pessoas em Brasília agora tem a biblioteca dele em ponto de ônibus, e cada pessoa pode levar 10 livros. As pessoas que levam 10 livros devolvem direitinho e se transformam, porque na medida que você lê um livro, você já incendeia a tua imaginação, você se torna outra pessoa. Maltner, mais uma pergunta da internet, agora não é tão ilustre quanto do Taz, né? Agora do Jeanson Moraes, de São Paulo. Sim. Ele te pergunta, você foi o primeiro artista brasileiro a ser exilado e um dos primeiros a ter sua obra censurada. A pergunta dele é, a censura tentou bloquear a cultura em vários momentos da história. Apesar disso, a cultura sempre se mostrou mais forte. Você acredita que a internet é uma ferramenta a mais para superar esse bloqueio nessa era de caos e dilúvio de informações e ideias? Claro, a internet é a grande comunicação da liberdade e da cultura. Totalmente, totalmente. Ela sacode, ela ultrapassa as fronteiras e ela, novamente, ao colocar o interesse humano da emoção, ela já ganhou. E todas as ideias possíveis, até ideias erradas também, não é? Tudo que... Não tem problema, ideias que... Aí, pela discussão, a pessoa chega num ponto... que na realidade, o ser humano tem o desejo primordial de que ele quer amar, ser amado, né? E ver a criança, uma criança que nasceu entre nós. Isso eu acho que é fundamental. É a felicidade... E com menos doenças, e até acabar as doenças, e com legibilidade cada vez maior, atuando. Esse é o caminho humano, dentro de um cosmos misterioso, que a gente não sabe o que é o universo, né? Aliás, tudo que você imaginar existe em algum ponto do universo. Porque é tão... Boa noite. Boa noite. Acho que eu falo o nome de todo mundo quando eu falo que é uma honra. Uma honra. Imagina que é o prazer de... E a minha pergunta é o seguinte, se o Brasil for realmente o país do futuro, o que ainda falta para ele ser o melhor, assim, tanto na questão governamental quanto no psicológico do brasileiro? Olha aí, a distribuição de renda, muita, avalei, e cultura, informação, né? Eu acho que o resto está aí. Já na escassez,
nós fizemos isso, imagina, agora no caminho da abundância. É distribuição de renda, profissionalização, cultura e informação. Bilhões em cima disso. Eu acho que não tem dúvida. A pergunta agora é do Galdino Toscano. Ele te pergunta de que forma a amálgama cultural brasileira poderia contribuir para a difusão de uma cultura de paz universal. Olha, ela já comunicou isso pela música brasileira, pelo futebol brasileiro. Mas o futebol brasileiro não é só a seleção, são os técnicos que estão nos outros times, os jogadores de todos os outros lugares. E eu me lembro de uma transmissão, era no Iraque. Aí o iraquiano ele tinha perdido uma perna, ele estava respondendo mal-humorado. Aí quando perguntou, de onde vocês são, Brasil? Aí ele levantou numa risada, falou, Ronaldinho! E chutou com a perna única que ele tinha, caiu e voltou a gritar. É isso aí. O Brasil é o único país amado e que tem contato com todos os outros países, né? E mesmo a Guerra do Paraguai foi uma guerra forçada, né, pela Inglaterra, porque eles não podiam admitir que no Paraguai eles vivessem melhor que na Inglaterra, tivessem mais instrução pública e igualdade do governo lá. Então foi para a Inglaterra, né? Então foi por isso que o resto, o Brasil é o país mais querido e que tem entrado em todos os lugares, porque ele é isso aqui também. Você vê, o japonês, chinês, eles têm tradição, só na terceira geração, quem sabe. Aqui não, aqui os próprios pais já viam brasileiros. Chineses, japoneses, que são etnias que têm cultura muito conservadora. Aqui a brasilificação é imediata, né? A vontade de... Vê o livro do Stefan Zweig, ele é um grande escritor. Ele é da elite europeia antes da Primeira Guerra Mundial, ele tem todo um humanismo. E ele chega aqui e diz que é o país do futuro, e é mesmo. Isso todos que vieram aqui, o Verger, o próprio Walt Whitman sabia, imagina. E agora está na hora disso ser distribuído para todo mundo. Já era através dos batuques, da música popular. Eu escrevia, mas as ideias do livro eu botava em música para poder ter resposta imediata, né? Nas canções do Brasil você tem filosofias, né, que se transmitem. E a onda musical tem uma emoção que mexe com todos os cérebros nossos. Então, estão levantados. Mas é isso. É um trabalho incessante, contínuo, né? E como disse o poeta chileno, esqueci o nome desse assim, sou contra todas as leis, a começar pela lei da gravidade. Não é porque nós somos a favor da lei. Por favor. Boa noite, Jorge. Boa noite. Prazer estar aqui. Eu queria agradecer pela sua palestra. Nós somos da mesma geração. Você fez reacender em mim emoções que eu via na época. E o que me despertou a atenção particularmente foi as coisas que povoaram a tua vida de exilado, né? E você falou aí do terrorismo inócuo. Aí a minha pergunta é saber, quer dizer, além da transmutação, será que além do amálgama, será que nós estamos inventando uma transmutação? Quer dizer, nós estamos transformando uma terrorista inócua numa futura presidente da República? O que você tem a dizer sobre isso? Bom, você já falou. A pergunta tem a resposta. Imagina, o terrorismo nosso eram guerrilhas absolutamente humanas, né? Com algumas exceções, o Chandler foi assassinado. Era mais para trocar os prisioneiros, né? Os torturados e sequestrar um. E a Dilma Rousseff, a minha candidata, ela é genial, é uma mulher na presidência, ela foi guerrilheira, né? Digamos como chama terrorista. E ela Serra também, Marina da Silva, são excelentes candidatos, o Plínio também, mas eu sou Dilma Rousseff porque ela é a continuidade da presidência e do governo do maior estadista do século XXI, Luiz Inácio Lula da Silva. Ele é aclamado mundialmente, todos, Bolsa Família que foi ampliada, foi Ruth Cardoso que iniciou, mas aqui veio o coração e transformou, e colocou
a mãe de cada lugar, é a mulher que recebe a bolsa. E Alô? Meu nome é Renê, boa noite. Eu tenho uma pergunta. O Nelson Rodrigues dizia que o brasileiro tem complexo de vira-lata. Sim. Isso se contrapõe a essa visão ufanista, o brasileiro é o país, não é nem do futuro, né? Da alegria da realidade, né? E essa expressão que o Garrincha imortalizou, né? Que tira o brasileiro daquela coisa do complexo de vira-lata e ganha a Copa do Mundo com aquela alegria irreverente, inconsciente. Como é que isso pode influenciar hoje o país e o mundo num momento em que a gente vê do outro lado essa escalada pela violência, pela banalização da vida? Eu acho que o que triunfa hoje, e fica bem alto o contraste da violência, por causa da atitude maior de todo mundo, de se comover, de ter esse coração do sermão da montanha e dos direitos humanos. Eu estou falando de Garrincha, eu tenho que falar uma história que o Ari Barroso, que era um grande compositor, ele narrava futebol, apaixonado pelo futebol. Mas não gostava do Garrincha. Então, mas ele inventou também a narração lenta, porque todo mundo jogava, não, joga para o Priscílio Benito. Ele não. Então ele estava narrando assim, Garrincha, segurando a bola. Vocês estão vendo? Assim não dá. Volta o Garrincha. Maltner, a Ana Carolina de Campinas, ela gostaria de saber como você interpreta o grande interesse dos brasileiros em redes sociais e o uso dessas redes sociais como ferramenta de marketing. Olha, esse é um mutirão, né? A solidariedade brasileira, ela é desde o início, ela entende-se às vezes num piscar de olhos, numa gíria secreta, e um ajuda o outro. Eu me lembro, era um ano de 1900, era 62, houve uma inundação no Rio e todo mundo pediu para que as pessoas fossem lá ajudar tal morro que tinha desabado. E uma senhora de quase 70 anos veio lá do morro, lá longe, trazendo um feijãozinho que ela mesmo fez tudo para dar para os... Essa é a solidariedade brasileira, ela é total. Ela funciona nos quilombos e funciona toda hora. Ela é uma... Aliás, Luiz Gonzaga tem também, na época de Getúlio, não lembro a letra inteira, mas não é possível que você não tenha um tostão para ajudar o seu irmão. Isso é uma... Por exemplo, no apagão que teve, e acho que foi quando faltou luz e pediram para a gente economizar. Aqui demos exemplo. Na mesma época, a Califórnia teve. Ninguém economizou, usaram mais ainda, entendeu? Então, são sentimentos, né, de solidariedade, né, humana, também que vieram da mais brutal, né, condição de sobrevivência, de escravidão e tudo. E uma solidariedade em nome da vida, do amor. E sempre isso, por exemplo, o próprio... a Casa Grande, ele tinha relações com as meninas da senzala. Aí nascia um filho, ele não podia, todo mundo sabia, mas não podia dizer. E ele próprio sabia que era filho, mas ele era levado a capataz. Então são coisas, funciona tudo nesse carinho oculto, né? Você às vezes acha que é uma coisa perigosa, não, é um carinho que vem. Esse é o sussurro do samba. Como a preocupação, os iaôs e alorixás da Bahia ficaram muito preocupados que a segunda grande conglomeração de etnia negra eram os morros do Rio, depois da Guerra do Paraguai, e a primeira escola foi Estácio de Sá, que se chamava Deixa Falar, ou Deixa os Bobos Falarem. Né? Mas eles se preocuparam que toda aquela multidão de filhos, né, dos escravos, e não tinha tutela, então mandaram imediatamente iaôs e alorixás para darem uma direção para aquelas favelas todas, daí que a ala das baianas tem muita importância na escola de samba. Isso tudo são histórias secretas que pouca gente sabe, mas que moveram por trás de todos os atos oficiais a história do Brasil. Né? A aliança. No Quilombo também tinha brancos que se associavam,
não eram só vendedores de armas, eram outro tipo de aventureiros que eram discriminados. E o tempo todo tem essa condição de solidariedade inata, em qualquer situação. No Brasil, qualquer lugar. Eu me lembro, eu não quero falar mal dos outros lugares, mas o cara pode ver se está agoniado, o pessoal olha para o outro lado, não quer saber. Você, né? E essas coisas aqui não. Você, aqui, o coração e a solidariedade tem uma morada permanente dentro dessa amálgama. Ela não... Noel Rosa tem até uma música sobre a Bahia, está gravado por ele e foi para um filme, mas começa assim: aonde que Jesus pregou a sua filosofia? Na Bahia, na Bahia. Isso reflete o caráter todo nosso, o tempo todo. Jorge, agora para finalizar o evento de hoje, vamos passar a palavra para o Marcelo Taz. Maravilha. Você tem que me dar o vai, tá? Vai. Vai. Olha, uma grande surpresa e uma grande honra participar do Café Digital. Deixa eu abaixar o som aqui para não ficar isso. De uma maneira remota, e até queria me desculpar, não disse no começo, eu não estou aí porque nos deixou hoje a minha vozinha querida, 90 anos, uma figura muito inspiradora. Enfim, eu tive que estar aqui em Ituverava, na divisa de São Paulo com Minas, e não pude estar aí com vocês e com o nosso querido Jorge Maltner. Mas, enfim, estou muito recompensado de estar participando dessa maneira inusitada, virtualmente, dessa palestra do Jorge, dessa brilhante palestra do Jorge. Eu tive anotando coisas aqui. O Jorge nos levou do nascimento das cidades a Mallarmé, a Bachelard, Ali Barroso, Garrincha, Ronaldinho, Iraque e até o goleiro Bruno ele conseguiu colocar nessa história, como grande pensador e navegador que é. Ele nos ensinou que temos neurônios saltitantes, uma maneira muito precisa de descrever o que nós vivemos hoje, e nos falou fundamentalmente de como o Brasil, como a nossa criatividade, a nossa cultura pode nos ajudar a alcançar a felicidade, que é o que importa, na verdade, no meio deste caos. Eu estou falando aqui e está entrando a Clarice. Vem aqui, Clarice, para dar um tchau para o pessoal lá em Campinas. O Jorge Maltner está lá. Dá um tchauzinho lá para o pessoal. Oi, Clarice. E com a Clarice, eu quero convidar vocês para a semana que vem acompanhar a palestra da Marta Gabriel, Oráculos Digitais. A Marta é uma engenheira que tem uma pesquisa muito profunda em como esses mecanismos todos de busca, né, os Googles das nossas vidas, estão afetando a maneira da gente pensar, a maneira da gente se relacionar. E ela também é uma artista extremamente premiada no Brasil e na Europa. Eu convido vocês, então, para o Café Filosófico da semana que vem, onde eu estarei aí, ao vivo com vocês. E queria terminar agradecendo a paciência de vocês me receberem assim virtualmente, e também agradecer imensamente a presença deste querido artista brasileiro, pensador brasileiro, Jorge Maltner, a quem eu me despeço junto com vocês agora com uma salva de palmas. Muito obrigado. Otávio, eu te agradeço. Vem aqui falar tchau. Muito obrigado. Vem aqui falar tchau pro pessoal. Muito obrigado. Fala tchau lá. Maravilhoso. Muito obrigado. Sim. Como? Tá encerrado. Eu quero falar mais. Estou brincando. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. E espero voltar para cá mais uma vez. Muito obrigado a todos vocês. Tá? Muito obrigado. Muito obrigado.